Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu só gostaria de fazer dois comunicados à igreja. Nessa próxima terça-feira nós vamos ter o Tadel normal. E eu havia me comprometido semana passada, no Tadel de terça, que nós daríamos continuidade àquele modelo de Tadel que começamos e foi muito, muito abençoador na terça-feira passada. E eu tive acabei falhando de não consultar a minha agenda antes de vir para cá e não observei que eu tenho um compromisso numa celebração de 10 anos da Assembleia de Deus de Colombo na terça-feira, então eu vou estar pregando lá à noite. Então, por causa disso, eu não vou poder estar aqui no Tadel e nem fazermos aquele Tadel que nós havíamos começado para terminar nesta terça-feira. Eu tenho um dos alvos, como líder, é preparar uma nova geração de líderes, o que vocês estão vendo hoje à noite. Quantos estão felizes de ver esses jovens tão ungidos e abençoados? Dê um aplauso a Jesus por eles, é muito lindo tudo isso que está acontecendo, de verdade. E a Juliana, para mim, ela é uma das grandes lideranças já do futuro da nossa igreja, Ela trabalha na minha equipe, é uma líder extremamente inteligente e sábia, e ela vai estar ministrando no Tadel na próxima terça-feira, e eu sempre convido você a participar desses momentos que são históricos na vida da Shalom. O Samuel pregou a primeira vez aqui o ano passado, nós nunca esquecemos, ele vai ser um grande pastor, então você lembra quando ele pregou pela primeira vez, não é verdade? Então a Juliana vai estar ministrando no Tadel. Eu sei que a Juliana vai ser uma das grandes pastoras da Shalom ou das 100 Shaloms que nós estamos plantando no futuro. A segunda coisa é que nesse ano, uma vez por mês, eu não estarei aqui, nos cultos da Shalom. Eu estarei numa das nossas Shaloms do Brasil. E domingo que vem, eu vou estar na Shalom de Recife. Nós temos 3 Shaloms lá em Recife. E eu vou estar pregando lá, nas nossas igrejas. E por isso eu não vou estar aqui. Mas graças a Deus a obra continua. Temos muita gente, Mosni está em São Paulo. Temos Jonathan em Dourados. Tem uma turma pregando por aí. Eu nem estou lembrando de todos agora. Mas domingo que vem já vai estar todo mundo de volta. Acabou os feriados e férias. E voltamos todo mundo aí para edificar a obra de Deus. Eu gostaria de apresentar a vocês esse grande pregador hoje à noite. Gabi, vem cá, não sei onde está, Gabi, vem cá, eu quero apresentar o Tiago, junto com a Gabi. O Tiago é da minha terra, gaúcho, olha, tem jeito. Uma vez foram me apresentar numa igreja que eu ia pregar, e aí falaram assim, olha, Odilon é gaúcho do Rio Grande e tal. E aí um irmão logo depois falou assim, pelo tamanho parece ser lá do Rio Grande do Norte, porque gaúcho do Rio Grande é maior, A Gabi, esposa do Tiago, ela é filha da Marilda, irmã do Alan, e é uma família muito querida para mim, está lá, muito querida. Eu passei momentos muito marcantes com essa família. A Gabi ainda era adolescentinha, o pai dela, ele era um líder de célula nessa casa. E num evento que estávamos lá na chácara, tão felizes, num grande batismo, logo depois do batismo do almoço, nós estávamos brincando de jogar bola, e Ismael teve um ataque fulminante, e ele morreu, lá na nossa chácara. E foi uma coisa que nos marcou demais. E eu nunca vou esquecer, todo aquele desespero nosso. E eu abracei a Gabi e o Alan, e eu fiz uma promessa para a Gabi naquele dia. E eu disse, seu pai foi estar com Jesus, mas o dia que você entrar na igreja, eu vou entrar com você como se fosse minha filha. E entrei, tive o privilégio de entrar com a Gabi, de fazer o casamento com o Tiago. Um menino que eu admiro demais. O Tiago é um jovenzinho, mas ele tem dedicado a vida dele para Deus, e ele quer ser um pastor, e ele vai ser um pastor,
E a Gabi vai ser esposa de pastor para a glória de Jesus. E eu sei que ele está tremendo, como eu ainda tremo até hoje. É impressionante, acostumado a pregar, mas não tem uma vez que eu vá pregar que não dá um friozinho na barriga. Parece que isso nunca sai da gente. Eu imagino que a barriga do Tiago deve estar congelada, mas vai ser uma bênção, eu estou certo disso. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá e fosse abrindo os seus lábios e liberando palavras de bênção nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, para nós como igreja é um privilégio ter jovens no altar nessa noite, servindo ao Senhor e nos conduzindo. Senhor, enquanto tantos pais e mães choram por ver os seus filhos envolvidos em desgraças pecaminosas, imoralidades, nesta festa que arrasta, Senhor, multidões, nossos filhos estão na Tua casa, Pai, te servindo. Senhor, hoje à noite eu consagro todos esses jovens, ó Deus, e eu abençoo todas estas famílias, meu Pai. Senhor, e se porventura tem alguma família cujos filhos estão envolvidos, Senhor, nessa festa mundana, eu oro para que eles sejam alcançados pelo Teu Evangelho e a vida deles seja transformada em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o Tiago vai falar ungido da parte do Senhor. Não esperamos perfeição, não estamos aqui, Senhor, como espectadores. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor usa os Teus filhos e servos para ministrar a Tua palavra. Um dia, Senhor, nós começamos, Pai, um dia eu preguei pela primeira vez. Um dia, Pai, muitos aqui cantaram pela primeira vez. Um dia se apresentaram numa peça de teatro na igreja pela primeira vez. Senhor, que bom que as pessoas nos deram oportunidade. Senhor, hoje à noite, Pai, o Tiago representará bem os jovens da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja, esta nova geração. Senhor, eu abençoo com a graça do céu, que ele fique muito tranquilo, ó Deus, porque não fará uma apresentação, ele fará a pregação da Tua palavra. Isto é honroso para qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer tempo. Nós como igreja estamos muito abertos para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo, tudo que o Tiago já preparou, tudo que ele escreveu, tudo que ele já pensou de falar, que o Senhor unja, dê a ele uma liberdade sobrenatural, que ele saiba que ele está no meio da família dele, pessoas que o amam e que querem receber a porção de Deus, a palavra na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Os meninos vieram perguntar se tinha que virar a luz para lá para não ficar no olho. Eu falei, não, pode deixar no meu olho, que aí eu não fico olhando um monte de gente que tem. Fico menos envergonhado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que o nosso pastor nos deu de ministrar nessa noite. Agradecer ao pastor Zaqueu, ele não está aqui, mas para mim é um grande privilégio. Como o pastor disse, eu saí lá do Rio Grande do Sul há 7 anos atrás, e assim que eu congrego aqui nessa igreja, para mim é um prazer, porque eu provo hoje do amor e do cuidado que nós pregamos, que nós falamos como célula, como discipulado, como amigos. Para mim é um privilégio fazer parte dessa casa, e hoje mais ainda um privilégio poder falar sobre a palavra de Deus, o que me trouxe salvação, o que me trouxe uma nova vida, que transformou a minha história, que mudou tudo aquilo que talvez o inferno teria escrito. Que nem o pastor Odilon disse, tantas pessoas hoje estão fora, provando de tantas coisas. Nós temos a oportunidade de estarmos na casa de Deus.
Nós temos a oportunidade de estarmos aqui. E essa é uma oportunidade que nós devemos realmente levantar as mãos para os céus e agradecer, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Queridos, eu não tenho muito a oferecer. Eu não sou um grande estudioso, eu não sou teólogo, eu não entendo muitas coisas. Mas uma coisa eu aprendi a ouvir desde os meus 10 anos de idade. Um dia minha avó me ensinou a ouvir o Espírito Santo. Isso para mim é algo que a cada dia me deixa cada vez mais feliz. No começo desse mês nós viajamos para o Rio Grande do Sul, eu fui ver meus pais. Deus colocou um versículo no meu coração. Eu anotei na minha agenda aquele versículo. E na semana passada, retrasados aqui, eu pedi para ministrar no culto de domingo. E para mim, parece que as coisas se juntaram. E eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus 10, capítulo 10, versículo 5, aí o 8, depois 16 e 23. Eu conheci uma Bíblia diferente do pastor Mário Rui. Ele trouxe uma Bíblia numa versão diferente, na verdade. E eu achei muito interessante, eu acabei comprando essa Bíblia para mim, que é a versão A Mensagem. E ela traz uma linguagem um pouco acessível, e eu achei interessante esse texto naquela linguagem. Diz assim, Mateus 10, versículos 5 a 8 diz: Jesus enviou os 12 trabalhadores com esta responsabilidade, para convencer quem não crê. Não comecem viajando para longe, não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra alguns inimigos públicos. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos, aqui mesmo na vizinhança. Digam-lhe que o reino está aqui. Levem saúde para os doentes, ressuscitem os mortos. Toquem os que são considerados imundos, expulsem os demônios. Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam com generosidade. Versículo 16 até o 23, mantenham-se alerta, eu estou incumbindo de um trabalho perigoso, vocês serão como ovelhas correndo no meio de bando de lobos, portanto não chamem a atenção para vocês, sejam espertos como a serpente, mas inofensivos como as pombas, não sejam ingênuos, alguns irão contestar as motivações de vocês, outros tentarão manchar sua reputação só porque vocês creem em mim, não fiquem deprimidos, se forem levados perante as autoridades civis, sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as boas novas do reino, e não se preocupem com discursos, as palavras serão ditas, o Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os façam sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até membros da sua família. Aqui está uma grande ironia, proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio, mas não desanimem, não se deixem abater, no final valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o Filho do Homem voltará. Versículo 23 a 28. Não fiquem com medo, no tempo oportuno tudo será manifesto, e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante de blefes e das ameaças dos valentões, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se temente a Deus, Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, o corpo e a alma de todos. Quando eu li esses versículos em Mateus 10, a partir do 5 ao 28, eu fiquei pensando em Jesus falando com os 12, e realmente eu estava tentando entender o coração de Jesus falando essas coisas para eles. E com isso eu fiquei pensando, Jesus, tira 12 pessoas, e isso me motivou, me deixou com o coração em chamas. E aí eu via Jesus explicando, quando eu li esses versículos, eu fiquei pensando Jesus explicando para eles isso. E em dados momentos, se vocês são leitores da Bíblia, vocês veem que eles dão umas vaciladas, Pedro dá umas vaciladas, os discípulos vacilam,
E aí eu fiquei pensando, Jesus, como que eles podiam te ouvir, prestar atenção naquilo que tu explicavas para eles, em determinados momentos eles vacilarem. E aí eu olhei para mim e falei, você também é um vacilão. Desculpa a palavra. Você também é um vacilão. Jesus disse, Mateus 10, para você também. Mas em determinados momentos você vacila. Só que com uma diferença. E eu fui pensando nisso, querendo entender sobre isso. E quando eu fui viajar para o Rio Grande do Sul, Deus me deu um versículo, que está em Atos, capítulo 1, verso 8. Vou dar um tempinho para vocês acharem, enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando eu li Atos, eu fiquei pensando, beleza, isso é para nós, igreja. Mas aí eu fui estudar em Lucas 24, 49, fala que Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. Sim, é para nós, Atos 1:8, mas foram para os discípulos também. E aí as coisas começaram a ligar dentro do meu coração. Quando eu estava na escola, eu achava muito engraçado, porque eu sempre fui esmirradinho assim, magrelinho, né? Então eu sempre fui, o gaúcho tem uma mania de ser muito, né, ríspido assim, a Gabi quando vai lá até ela não consegue, ela acha até estranho, mas o gaúcho é meio durão assim. E eu por ser meio durão, magrelinho, a maioria das vezes eu apanhava, né? Eu não tinha força, então eu apanhava. E aí eu fiquei pensando nisso. Como eu queria ter poder naquela época. E eu olhava os desenhos e dizia, Senhor, eu quero ter um poder desses bem grande, assim, para dar umas porradas naqueles piá que me bate. Eu não entendia sobre poder. E aí eu fui ler Atos 1:8 e falei, Jesus, ele falou, vão para Jerusalém que eu vou te dar poder do céu. Recebereis poder. Eu falei, Jesus, eu queria esse poder naquela época. Um poderzão, grandão, poderoso, fortão. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí eu fui estudar nas origens, e eu entendi que o poder que Jesus se refere aqui, é a palavra dunamis. Essa palavra dunamis, ela quer dizer, deixa eu achar aqui onde que eu anotei, poder sem fronteiras, quer dizer muito poder. E aí eu fiquei pensando, Deus, em Atos 1:8 tu falou que ia dar poder. Em Mateus 10 tu chamou e deu um monte de coisa para eles fazerem. E aí veio, sabe aquele estalo que dá? Às vezes você está pensando em alguma coisa e dá aquele estalo. E aí eu fiquei pensando, Jesus, Atos, falou de tantas coisas da tua igreja. Parece que na época que os discípulos viveram, eles ainda não estavam prontos para fazer tudo aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Até em determinados momentos, teve um que falou assim, nossa, eles oraram, mas o demônio não saiu. Eles não estavam totalmente prontos. Quando Jesus foi, ele deixou sobre esses discípulos, lá em Jerusalém, poder dos céus. Foram revestidos de poder. Queridos, nessa noite eu queria dizer para vocês que nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo. De nada adianta nós queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, se nós não formos revestidos do poder do alto de Atos 1:8. Jesus disse para mim exatamente isso, Tiago, todas as vezes que você tentar fazer as coisas pela sua própria força, não vai dar certo, porque você precisa estar revestido, coberto do poder do Espírito Santo. Atos 1:8 para mim foi um versículo que vai marcar a minha história. Nós estamos orando todos os dias com os jovens aqui das 6 às 7 da manhã. Confesso que nem todos se animam muito para vir orar das 6 às 7 da manhã. Até eu às vezes quero ficar em casa dormindo porque está frio, porque está chovendo.
mas nós temos pago o preço para que o poder do alto revista os nossos jovens, para que a gente possa se posicionar neste mundo e dizer: eu não vou para o carnaval, eu vou adorar o meu Deus na casa dele. É para isso que nós fomos chamados. Eu liguei para minha mãe para dizer que eu ia ministrar aqui. Ela nem sabia o que eu ia falar. Ela disse que Jesus te revista com o seu poder. Queridos, nós precisamos nos posicionar como igreja. Este ano o tema da nossa igreja é que existe mais. Sim, existe mais, mas nós precisamos pedir mais de Deus, mais do seu poder. O tema do Na Contramão foi que vem o teu reino. Eu queria falar para você, jovem. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, sempre que eu vou com a Gabi lá, ela ri bastante. Porque a minha igreja, a igreja que eu ia lá é 50 membros. Nas altas conferências nós chegávamos a 150. Pense. E é muito diferente. Muitas vezes as pessoas chegavam lá e eu entendo que era algo de Deus e falavam para mim: Tiago, ou irmão, porque às vezes nem me conhecia, Deus vai te levar para lugares grandes, lugares altos. Não que eu duvidasse, mas eu falava: Senhor, o nome da minha cidade chama Aceguá. Depois, se você quiser, eu te explico por que esse nome. Mas eu falava: Senhor, mesmo que seja tão grande o lugar que tu vai me levar, minha cidade tem 5.000 habitantes, eu teria que ganhar toda Aceguá para Jesus. E eu falava: Jesus, como que pode? Como que tu vai me tirar daqui? De que forma? E há 7 anos atrás, eu peguei minhas coisas e vim embora para Curitiba. Realmente, quando eu cheguei aqui, eu dizia: Deus, para onde que eu vou? Quem sou eu? Por que tu me chamou? Eu não conhecia Shalom. E eu olhava e dizia: Deus, o que tu queres de mim? E eu não entendia qual que era o motivo de eu estar aqui. E eu fiquei 1 mês aqui. Eu vim por causa de um amigo, e durante esse mês ele falou para mim: cara, eu tenho casa e eu tenho um trabalho para ti. Vem para cá, é legal aqui. E eu vim. Só que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, ele não tinha mais o trabalho. A casa que ele tinha alugado para a gente, no mês seguinte ele foi embora, e eu fiquei desempregado e sozinho. Não conhecia ninguém em Curitiba. Sabe quando você chega a algum lugar e você não conhece ninguém? Que você olha e fala assim: por que eu estou aqui? Mas dentro do meu coração Jesus dizia: existe algo para você aqui, senão eu não tinha te tirado de lá. E eu estava com o dinheiro da passagem de volta de ônibus, naquela época era 100 e poucos reais, e mais 10 reais. E eu falei: Deus, eu tenho 10 reais, eu vou dar uma volta lá no centro e eu vou embora, porque eu não tenho emprego, a minha casa eu não tenho como pagar aluguel, eu tinha vindo para estudar, não tinha conseguido estudar. E eu peguei esses 10 reais e fui. Eu estava andando de ônibus, e aí eu vi um supermercado, e eu desci lá, tinha uma placa de contrata-se, e eu desci lá e falei com o gerente, seu Jair, o nome dele. Eu contei a história triste, vim do Rio Grande do Sul, de Malicuia, não tem emprego, a casa tenho que entregar porque vai vencer o aluguel, e eu estou com 10 reais. Desci aqui porque eu vi esse negócio de contratas e eu queria ver se o senhor quer me contratar. Isso era num sábado. E aí ele falou para mim: Tiago, se até segunda-feira de manhã às 10 horas eu não te ligar, você pode voltar embora para o Rio Grande do Sul. E eu voltei para minha casa. Eu já sou chorão, mas naquela época eu nunca chorei tanto. E eu dizia: Deus, se tu tens algum propósito para a minha vida, se tu tens algo para mim, e eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero esperar em ti. Passou domingo, eu fui no culto, na igreja menonita, voltei para casa. Segunda de manhã, 9 horas, eu acho que a minha fé já estava no limite, eu comecei a arrumar a mala. Falei: Deus, eu estou entendendo que não é, né? Tem que ir embora. Eu tenho que ir embora. Quando deu 10 para as 10, eu recebo uma ligação. Falei: e aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Você já foi embora? Falei: não, ainda não.
Tem até às 10. Ele, então tá bom. Hoje à tarde, vem trabalhar aqui. Vem trabalhar aqui. Aí eu olhava e dizia, Deus, eu sei. Eu dizia, Deus, eu sei que Tu me escolheu. Eu sei que Tu cuidou de mim. E esse versículo termina falando, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Eu fui estudar sobre testemunhas. Testemunha vem do grego mártires. Testemunha quer dizer que você tem que estar disposto a pagar preço de sangue, de vida por Ele. Depois, queridos, eu fiquei 2 anos aqui em Curitiba sem conhecer a Shalom ainda. Eu fui trabalhar, conheci a minha esposa, nós casamos. Hoje nós começamos com meu primeiro cargo foi auxiliar de uma célula de criança da minha sogra. Depois nós multiplicamos essa célula, eu fiquei líder de célula de crianças. Depois nós assumimos uma célula de jovens na minha casa. A Gabi era líder de setor, aí eu ajudava ela no setor e cuidava de uma célula em casa. Eu não estou falando isso para nos glorificar, não é para isso. É para dizer que não importa como você se sente, não importa de onde você saiu, se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir, para que tu seja testemunha do Evangelho de Cristo, aonde você for, em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra, tu tem que ser testemunha daquilo que Jesus te chamou para fazer. É para isso que a igreja foi chamada, é para isso que a igreja foi escolhida, para nós nos posicionarmos e dizermos para o inferno, que quem é o rei dessa nação é Jesus, quem é o rei dessa igreja é Jesus, quem é o rei dessa cidade é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Desculpa aí, eu choro mesmo. Eu choro mesmo. Essa semana eu estava no trabalho, aí compartilhei com algumas pessoas do meu trabalho que eu iria ministrar aqui. Acho que até eles estão aqui, o Bruno e a Luana. Muito obrigado por terem vindo. Ele compartilhou algo comigo que eu achei muito interessante. Não sei se o pessoal dali está vendo. Tem aqui 3 taças. E eu trouxe um remédio. Queridos, quando Deus me falou sobre testemunho, Ele veio compartilhar essa dinâmica que Ele fez na célula e eu achei muito interessante. Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle. Em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. E que nós receberíamos poder. Querido, você como filho de Deus, você já recebeu o poder dos céus. Você já foi revestido desse poder de Atos 1:9. Só que se você colocar esse poder dentro de um saquinho, se você colocar ele aqui dentro e jogar ele na água, efeito nenhum tem. Não vai surtir efeito para ninguém. Querido, esse poder não é para você fazer que nem eu queria fazer, esmurrar os outros lá. Não é isso. Esse poder é para sermos testemunhas de Jesus. É para levarmos o Evangelho às outras pessoas. Aqueles jovens, aqueles adolescentes que hoje estão pulando carnaval lá fora. É para esses. É para o seu filho, é para o seu pai. Até hoje eu oro para que o meu pai aceite a Jesus como Salvador. Dessa vez até comentei com o pessoal da célula, eu vou lá, mas eu vou com um pouquinho mais de autoridade. E eu conversei com ele, pai, tu precisa entregar a tua vida a Jesus. Ele falou, mas para mim é indiferente, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício. Eu falei, mas não é isso, tu está te importando com coisa pequena. E a tua eternidade? Aonde tu vai estar? Minha mãe já é crente, graças a Deus. Se nós pegarmos esse poder, queridos, e deixarmos dentro de um saquinho, e querer transformar, não vamos conseguir, nós não vamos a lugar algum. Segundo, se você pegar esse poder que Jesus deu, e deixar fora, não falar de Cristo,
não dizer sobre Ele, não contar testemunho do que Jesus fez na sua vida, não falar para o seu amigo que existe salvação, que existe algo novo para ele, também não vai adiantar, vai ficar lá fora. Nós não podemos pegar aquilo que Jesus nos deu e guardar dentro do nosso coração. Jesus nos deu algo para nós compartilharmos. E agora, se você pegar esse poder que Jesus te deu, você colocar dentro d'água, e você deixar que isso venha, que isso inunde, que isso mude, que isso faça transparecer, que mude a tua história, que mude a história de quem tem ao teu lado, das pessoas que te acompanham, daqueles que te veem, aí sim nós seremos testemunhas de Jesus, aí sim nós veremos o mundo se dobrando aos pés de Jesus. Nós vamos ver, mas nós precisamos pegar esse poder e deixar que os outros vejam. Jesus nos chamou para sermos a diferença. Ontem o Israel falou algo que me marcou. Ele ministrou para a gente à noite. E ele falou assim: um dia eu fui numa panificadora com meu pai, e a mulher da panificadora deu o troco errado para ele, deu a mais. E ele falou: moça, você me deu o troco errado. E a mulher já pegou e falou: eu, troco errado? Claro que não, está certo, olha aí. Ele falou: não, você me deu o troco errado, só que você me deu a mais. Está aqui seus 10 reais. Até rimou. Está aqui os seus 10 reais. Aí ela olhou para ele e falou assim: nunca ninguém fez isso para mim. Aí o pai dele respondeu para ela: é que você nunca fez isso com um crente de verdade. Querido, nos posicionarmos é nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Nós precisamos ser testemunhas nas pequenas e nas grandes coisas. Nas grandes coisas. Quando eu falo da minha vida, eu falo: Deus, é uma grande coisa. Muito obrigado porque Tu me escolheu, porque Tu fez diferente em mim. E eu fico feliz, eu fico contente quando eu posso contar aquilo que Jesus fez na minha vida. Querido, assim como um dia Ele me chamou, numa cidade de 5.000 habitantes, para hoje estar aqui. Não é porque o Tiago é melhor que qualquer outro, não, poderia ser qualquer um. Poderia, e eu tenho certeza que Deus ia usar da mesma forma, porque nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Eu estava orando essa semana, eu dizia: Deus, se precisar quebrar, quebra e faz de novo, porque eu sou um vaso nas Tuas mãos. Eu preciso de Ti. Eu não sou nada. Eu queria que vocês guardassem esse versículo. Atos 1:8. Recebereis poder dos céus e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Este ano existe mais para essa igreja. Existe mais para essa igreja. Existe mais para nós. Nós precisamos crer que existe mais, e Deus vai derramar sobre nós o seu poder, da sua glória, da sua graça, e nós veremos as pessoas vindo, se achegando, nós a trataremos com cuidado, com amor, elas permanecerão e darão frutos, 100 por 1, nós vamos ver isso, mas nós precisamos nos posicionar como testemunhas de Jesus aqui, testemunhas de Jesus aqui. Essa semana também, na terça-feira, pedi para o pastor Odilon orar por mim, e ele falou para mim uma frase que eu até anotei, que eu achei muito legal. Eu estava realmente com meu coração aflito por hoje à noite, e ele falou para mim assim: assim como é uma grande responsabilidade que nos constrange, também é uma oportunidade única. Para mim foi uma semana assim que que nem eu já disse, eu já sou chorão, mas essa semana eu inundei, eu chorei muito, porque eu não sabia como que ia ser, me constrangeu esse convite, mas também foi uma oportunidade única. Deus, Ele é por nós, se Ele te chamou para fazer alguma coisa, vai e faça, porque Ele tem mais para nós. Ele tem mais do seu reino para nós. Ele tem mais
para nós, Ele vai nos inundar, Ele vai nos fazer crescer. E é isso que nós esperamos. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Ainda tenho 2 minutos. Eu queria orar por você. E eu queria te convidar. Eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu queria que, se você quer receber esse poder para ser testemunha de Jesus, eu queria que você levantasse sua mão para nós orarmos nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, Deus, pela oportunidade que temos de te adorar, de te dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Rei dessa terra, Deus. Nós queremos nos posicionar, Deus, e dizer que o Teu reino virá sobre nós, Senhor, que nós provaremos demais dos céus nesse ano, que nós veremos a Tua glória sendo derramada, o Teu poder, Senhor, nos inundando, nos protegendo, nos amparando. Deus, nós passaremos pelas dificuldades, nós passaremos pelas provações, mas nós seremos Tuas testemunhas, nós levaremos a Tua palavra, nós levaremos, Senhor, o Teu evangelho, nós pagaremos o preço de sermos testemunhas. Oh Deus, nessa noite, nós queremos clamar, Deus, para que a Tua glória seja revelada sobre nós. Espírito Santo, nós bendizemos o Teu nome, nós bendizemos, Senhor, a Ti. Pai, que a Tua graça, que o Teu reino seja estabelecido nessa geração, que o Teu reino seja estabelecido em Curitiba, que o Teu reino seja estabelecido no Brasil. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação, nós oramos, Senhor, pela nossa nação brasileira, nós oramos pelo Brasil, pelo mundo, Senhor. Traga salvação às pessoas, Senhor, modifica, Senhor, o nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia.